Olá, meu nome é Lucila. Olá, meu nome é Lucila. Eu sou analista junguiana, sou escritora, sou mentora de autoconhecimento. E esse canal aqui é para a gente falar sobre autoconhecimento, sobre evolução, sobre crescimento pessoal, sobre saúde mental, saúde emocional, sobre cura de questões emocionais profundas, cura de traumas, caminhos de evolução, enfim, sobre tudo isso. E no vídeo de hoje eu quero tratar com vocês sobre um tema que está tão em alta hoje em dia, que tem tantas pessoas falando sobre isso na internet, que é o resgate do feminino, da força, da essência do feminino, da energia do feminino na personalidade. Então eu queria trazer algumas reflexões aqui, porque eu vejo muito conteúdo muito rico com relação a isso, mas eu percebo que falta uma parte, e é isso que eu vou trazer aqui para vocês. Eu espero que vocês compreendam, que vocês assistam o vídeo completo para vocês entenderem a parte que eu percebo que em 90% pelo menos dos conteúdos que eu acompanho, falta para o desenvolvimento dessa psique feminina, né, dessas mulheres, e isso aí acaba impactando em diversas questões, até mesmo sociais e de vida em sociedade, e enfim, é sobre isso esse vídeo. Bom, a gente tem ouvido falar bastante, né, sobre a importância do resgate desse feminino, da mulher se cuidar mais, da mulher olhar para as suas emoções, cuidar do seu corpo, ter uma boa autoestima, uma boa aparência, tem até a questão com a lua, né, de você olhar para a sua menstruação, as fases da lua, aceitar esses movimentos do seu corpo, tudo isso tem relação com esse resgate do feminino. Nós mulheres acabamos deixando tudo isso de lado para poder pertencer a esse mundo que é muito focado em metas, em resultado, em produtividade, enfim, em posses, em dinheiro, em poder, e a gente acabou deixando de lado essa outra parte que tem relação com uma conexão, com a parte emocional, com a parte amorosa, com a profundidade do feminino, com esse resgate mesmo da nossa essência, dessa essência aqui, quando eu falo de feminino, tá, gente, estou falando da essência do feminino que tanto homens quanto mulheres têm na sua personalidade. Então, segundo a teoria do Jung, nós mulheres, na consciência, nós somos femininas e o inconsciente nós carregamos o masculino. Os homens, na aparência, na consciência, a carrega o lado masculino e no inconsciente vem o lado feminino. Então, todos nós temos esse lado feminino, que tem a ver, quando a gente fala do lado feminino com profundidade, a gente fala de empatia, a gente fala de olhar para dentro, a gente fala de autocuidado, mas não só aquele autocuidado de ir para o salão fazer a unha e arrumar o cabelo. É um autocuidado de você se respeitar, de você escutar suas emoções, de você escutar o que você está sentindo, de você melhorar os seus relacionamentos a partir desse autocuidado. Porque quando eu me respeito, quando eu respeito a minha integridade, quando eu respeito o meu corpo, quando eu respeito as minhas emoções, se eu não estou bem emocionalmente, eu me respeito e eu me recolho para me resolver interiormente, para depois ir lá e me relacionar, ao invés de descontar nas pessoas, ao invés de brigar com as pessoas. Tudo isso tem relação com o feminino. Você se respeitar e você respeitar o próximo, você entender o que está acontecendo dentro do seu corpo, você entender o que você está sentindo em cada situação da sua vida, você olhar para as suas emoções, você respeitar isso, esse movimento, né? A questão do inconsciente também, a questão desse mundo simbólico, quando a gente sonha, Jung, a teoria do Jung fala muito dos sonhos, quando a gente sonha, você pode perceber que o sonho, ele é todo simbólico, ele é todo cheio parece um enigma, a gente não entende, tem animais, tem caminhos diferentes, tem uma coisa, são símbolos que acontecem. Então, o feminino, ele tem uma facilidade maior para lidar com esses símbolos, com esse inconsciente, com aquilo que a gente não consegue ver com os olhos, mas a gente consegue sentir, a gente consegue saber que existe algo ali. Então, por isso que o feminino também tem relação com intuição, o feminino também tem relação com conexão, por isso que mulheres
mães de recém-nascido olham para aquele bebê e sabe o que aquele bebê está precisando, porque ela tem uma conexão com esse bebê. Então, essa questão do sentido por trás das coisas, a profundidade por trás das coisas. O masculino ele é muito mais objetivo, prático, material, literal, daquela coisa. Isso daqui é uma árvore, ponto. O feminino não, essa árvore aqui tem um sentido por trás dessa árvore, ela traz energia para esse parque, ela muda a energia do ambiente, ela traz mais saúde, mas, então, assim, é o feminino que consegue, o feminino na personalidade que consegue fazer isso. Então, isso é muito profundo, e o que o mundo mais precisa hoje, né? É de empatia, é de conexão, é de união, é de relacionamentos saudáveis, de trocas respeitosas, de você saber ali, intuir, né, pensar, não, como que eu vou resolver essa situação aqui, resolver esse problema aqui, então, como que eu vou me conectar melhor com essas pessoas, tudo isso em relação com o feminino. E o feminino em profundidade, quando a gente fala, e tudo isso que eu venho falando aqui, eu já vejo algumas pessoas falando sobre isso na internet, mas o que eu não vejo falando é sobre o resgate do masculino interior nas mulheres. Porque tá, você pode desenvolver isso, desenvolver esse feminino, mas continuar tratando mulheres como se elas fossem inferior aos homens, tratando mulheres como se elas fossem culpadas pela agressividade e uma violência de um homem, ou então julgando mulheres que escolhem estar mais na energia do fazer, 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 do trabalhar, do construir, da meta, porque ela não está no feminino dela. Isso é uma escolha individual, não tem respeito aí, né, pela escolha individual de cada um, pelo que cada um está fazendo. Então, essas crenças que a gente carrega, a gente traz dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. Então, se a gente for parar para pensar, todas nós, mulheres, se a gente for analisar, podemos ter dentro de nós um auto-julgador de mulheres, um autocrítico de mulheres, um auto-repressor de mulheres, um auto-abusador de mulheres, a depender da história individual de cada um. E esse auto-repressor, esse auto-abusador, faz isso com a gente mesmo de forma inconsciente. Então, assim, a mulher tem que ser feminina, mas tem que ser submissa ao marido. Então, você resgata o seu feminino, mas você tem que ser inferior ao seu marido no casamento. A mulher tem que ser feminina, então ela não pode liderar um ambiente de trabalho que é masculino, porque não pode isso. Então, a gente continua reaplicando esses preconceitos contra o feminino, reaplicando esses preconceitos contra as mulheres, porque inconscientemente a gente carrega esses auto-julgamentos, essas auto-repressões, essas autocríticos, os auto-abusadores, a depender da história, como eu já repeti. Então, para você se aprofundar e não cair nessa de resgatei o feminino, mas aí voltei aqui quase como se fosse um retrocesso social, de você voltar para o lugar ali das nossas avós, que agora precisam ficar só em casa cuidando dos filhos, e o marido que vai para o trabalho e que vai sustentar essa casa. Não que isso seja errado, gente, isso é uma escolha do casal. O mundo hoje está muito mudado. As pessoas falam que, quando eu falo de evolução, mas não tem evolução. Se você observar o movimento social, fica claro quanto existe evolução na sociedade. Para a sociedade evoluir, o indivíduo tem que evoluir, o ser humano tem que evoluir. E a gente já evoluiu muito nesse sentido de ter liberdade nessa escolha, numa relação de casal entre um homem e uma mulher, por exemplo, de ser a mulher ficar em casa e o homem vai trabalhar, ok, se essa for uma escolha consciente e está tudo bem, as pessoas estão felizes, ok, não tem nenhum problema com isso, mas também pode ter o caso da mulher que vai trabalhar e o homem fica em casa cuidando dos filhos, também pode ter o caso que os dois vão trabalhar e os dois cuidam da casa e dos filhos, isso quem sabe é a própria pessoa, não cabe a ninguém julgar isso, escolher isso, e quando a gente faz esse desenvolvimento é você descobrir o que faz sentido para você, o que a sua alma te pede, a alma, para a teoria de Jung, não tem nada a ver com a alma da religião, e nem com a alma da filosofia, como ele mesmo fala nos livros dele. A alma é um inconsciente,
que é que o seu inconsciente te pede para realizar na sua vida, o que é que vai te trazer realização e sentido e propósito na sua vida, isso que vai fazer com que você descubra qual escolha você quer fazer, qual caminho você quer fazer. Então, quando a gente olha para isso, mas desde que você faça, sem julgar ninguém, sem julgar o caminho do outro que está sendo diferente do seu, você aceita o caminho do outro, você aceita o seu caminho, você respeita o seu caminho, e você aceita o caminho da pessoa que está fazendo um caminho diferente daquele que você escolheu para você. Então, para você conseguir fazer isso, você precisa também integrar, aceitar esse lado masculino dentro de você, com todas as sombras dele, com todas as partes negativas que vieram dessa relação com o pai, com o avô, com o bisavô, com o tio, com qualquer figura masculina, ou às vezes até a sua mãe mesmo, quando ela esteve ali naquela postura de colocar as regras, de impor o jeito de ver, de colocar o que é certo e o que é errado, ela estava na função paterna, desse lado masculino, e estava te passando isso. Então, você ressignificar essa história, ressignificar essa relação com esse masculino que você interpretou lá na sua infância, que você internalizou lá na sua infância, que realmente pode ter acontecido. Existem casos de abuso sexual, existem casos de repressão, da mulher não poder viver nada, da mulher não poder fazer nada. Existem casos da mulher, né, ser culpada pela agressividade, pela violência do masculino. Então, reflita, questione se você não está fazendo isso com você mesma, se você não está fazendo isso com outras mulheres, porque se você estiver fazendo isso, isso é um reflexo do seu masculino interior, que você não integrou, que você não olhou para ele, que você não curou essas feridas, e isso está se propagando nas suas relações. Por isso que eu falo que o resgate do feminino, em profundidade, ele está nesse processo de você pegar todas essas questões emocionais, todas essas questões da feminilidade mesmo, né, de você se cuidar mais, de ter esse autocuidado, como eu falei aqui no início do vídeo, mas também aprofundar a ponto de curar a relação com os homens, curar a relação com, isso vai do curar a relação com o seu pai, curar a relação com o seu avô, com o tio, com quem foi esse homem que passou na sua vida, para você conseguir ressignificar essa história, aquele olhar que você tem para os homens, aquele olhar para conseguir ter união, ao invés da guerra dos sexos, vai ter a união, vai ter o amor, vai ter o respeito dentro dessa relação. Tudo isso começa acontecendo dentro de nós, tudo isso começa acontecendo a partir do olhar que a gente tem para esse masculino na nossa vida, para o nosso pai, para a nossa história de vida. Quando a gente consegue resolver isso, a gente para de se auto-reprimir, a gente para de se auto-sabotar, a gente para de se julgar culpada pela agressividade do outro, pela pessoa ter vindo fazer algo de ruim com a gente, porque a gente sabe que um abusador, por exemplo, um estuprador, por exemplo, ele que é responsável por agir daquela forma, e não eu que sou a culpada por ele ter feito aquilo. Então, a gente passa a ser mais livre para colocar o nosso ponto de vista, para colocar a nossa autenticidade, respeitando outras mulheres que seguem caminhos diferentes do nosso, e também respeitando os homens, respeitando que eles têm um modo de pensar, de agir diferente do nosso, e respeitando esse masculino, entendendo que não são todos os homens que vão nos julgar, que vão nos reprimir, que vão abusar, que vão ser agressivos ou que vão ser violentos, caso essa seja a sua história de vida com os homens. E também não precisa ser seu pai, seu marido, chegar e ter que te sustentar e te carregar, você virar um peso na vida dele, ou o contrário também, porque acontece das mulheres, né, se sobrecarregarem, e elas que carregam, né, ficam com a maior responsabilidade, e carregam esses homens e ficam sobrecarregadas com relação a isso. Nós somos todos adultos, nós somos todos responsáveis pela nossa vida, e à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai desenvolvendo esses dois lados, a gente não se torna um peso na vida de ninguém, e nem ninguém também vai se tornar um peso para a nossa vida, porque a gente vai aprender a colocar limites, a gente vai aprender a falar não, com respeito a nós mesmos e ao próximo. E para isso a gente precisa aprofundar, além de resgatar,
todo esse lado feminino que a gente vê aí, dessa essência do feminino, que é tão bonita, né? Que é uma coisa que traz encantamento, que traz beleza, que traz uma boa conexão, uma amorosidade, uma empatia, essa questão de um ambiente bonito, tudo isso tem relação você estar bem vestido, de acordo com aquilo que faz sentido para você, respeitando o seu estilo, o que você gosta. Então, tudo isso tem relação com o feminino, de você fazer as pazes com o seu corpo, de você aceitar o seu corpo como ele independente de como seja, você se aceita, você se ama, você se sente grato pela sua vida, você se cuida por justamente se sentir grato pela sua vida, mas você também olha para esse aspecto masculino, para esse aspecto da sua relação com esse masculino, para não se tornar uma autorrepressora, uma autoabusadora, uma autocrítica, uma autojulgadora com você mesma e com outras mulheres ao seu redor. Então, é extremamente importante a gente resgatar essa força interior, essa potência interior, esse poder interior que nós mulheres temos também de realizar aquilo que a gente deseja realizar na vida. E essa escolha do que a gente deseja realizar na vida, ela é individual. Tem gente que quer realizar, ficar ali no campo, sei lá, plantando frutas e está feliz e está realizado com isso. Tem gente que quer viajar o mundo, tem gente que quer ficar com os filhos e com os netos e está feliz com isso. Tem gente que quer, enfim, virar uma pessoa famosa. Cada pessoa, tem gente que está feliz ali com a carreira, com o trabalho que está exercendo, que está satisfeito com isso. Então, assim, cada pessoa sabe, a gente precisa respeitar a escolha individual de cada um, a vida de cada um, não virar aquela pessoa que fica ali colocando um monte de regras, um monte de dogmas e verdades absolutas, que é assim que tem que ser, porque esse que é o certo. Cada pessoa tem a sua escolha, cada pessoa tem o seu caminho, cada pessoa tem a sua individualidade, e o filtro que a gente faz para ver se a gente está bem, se a gente está fazendo escolhas que fazem bem para a gente mesmo ou não, é observar como você se sente, é observar se você está produzindo algo, se você está se sentindo útil, se você está se sentindo potente com aquilo que você está produzindo ou não. Então, com o que você está fazendo, você está se sentindo vivo, você tem, enfim, você tem um sentido na sua vida, e de repente, para uma pessoa, você fazer uma coisa que você se sente útil, pode ser só cuidar da sua casa, cuidar da sua comida, para outra já é realizar um projeto grandioso. Gente, isso é muito individual. Então, eu precisava trazer isso daqui para vocês, esse olhar da necessidade tanto de resgatar o feminino, essa potência que realmente é necessária, nós fomos deixando muito isso de lado, e a gente está pagando o preço disso, a gente está pagando o preço de uma sociedade com depressão, com ansiedade, com pânico, cada vez mais adoecida, as pessoas estão muito adoecidas, a questão do planeta também, essa questão do clima, do meio ambiente, o cuidado com o planeta Terra, o cuidado com a casa, tem a ver com a energia do feminino, se a gente for pensar na coletividade. Então, isso que a gente está vivendo, essas questões da natureza, que acabam se revoltando e criando esses acidentes que acontecem na natureza, e isso acaba atrapalhando, enfim, é sinal de que a gente não está cuidando bem da nossa casa, planeta Terra. Então, tudo isso tem relação com o feminino também, e você conseguir fazer isso, mas, ao mesmo tempo, olhar para esses preconceitos, para esses julgamentos, para essas regras, para essas verdades absolutas que você carrega, para esse auto-julgamento. Será que você tem alguma coisa, mulher não pode isso, mulher não pode aquilo? Por que que mulher não pode isso? Por que que mulher não pode aquilo? Será? Então, assim, você observar isso, você olhar para você, pensando como você quer viver, como você quer se sentir, e buscar esse desenvolvimento de uma forma profunda, e não somente o feminino, e ficar sem olhar para o lado masculino, e isso acabar fazendo com que você continue ficando parada nesse lugar de se submeter a esse machismo, a esse preconceito, tudo isso que acaba reprimindo as mulheres e paralisando as mulheres e impedindo que elas cresçam e que elas sigam a vida delas. É possível ser feminina e, ao mesmo tempo, conquistar o seu lugar no mundo, e, ao mesmo tempo, liderar, e, ao mesmo tempo, ser inteligente, e, ao mesmo tempo, ter uma sagacidade, uma esperteza. É possível ser tudo isso ao mesmo tempo.
Bom, era isso que eu queria trazer nesse vídeo para vocês, essa reflexão. E quem gostou, curte, compartilha, comenta para que o canal cresça. E esse era um ponto que eu não vejo tantas pessoas falando aqui na internet. Eu vejo muita gente falando de feminino, mas eu não vejo tantas pessoas falando com tanta profundidade dessa importância de olhar para esse masculino também, para esses autorrepressores, autojulgadores, autocríticos, autoabusadores que a gente carrega interiormente e acaba fazendo com que a gente age assim, com a gente mesmo e com as outras mulheres à nossa volta, né, com outras pessoas à nossa volta. Então, eu trouxe essa reflexão aqui para vocês pensarem sobre isso e resgatarem o feminino de vocês, mas também olharem para esse masculino e fortalecer esse masculino, reconhecer o poder pessoal interior que existe dentro de vocês, que é muito grande, e consiga colocar isso em ação na vida para que mais mulheres se libertem, para que mais mulheres sejam femininas, possam ser femininas, ter leveza na vida, ter sensibilidade, ter empatia, amorosidade, e ao mesmo tempo liderar, ao mesmo tempo tocar projetos, ao mesmo tempo inspirar outras pessoas e respeitar outras mulheres, as escolhas de vida de outras mulheres, assim como respeitar os homens também, as escolhas de vida dos homens. Um beijo e até mais.